Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje eu considero um assunto bem importante porque ele não necessariamente precisa ser usado apenas na matemática. Você pode usar muito ele em outras disciplinas. Por exemplo, geografia usa bastante, pessoal da biologia usa bastante, química usa bastante, física também usa bastante. A gente vai trabalhar a respeito de razão, né? A gente vai entrar com a ideia de razão, razão em proporção, grandezas proporcionais. Qual é a ideia disso, né? Quando a gente fala razão, é o resultado, né? A gente sempre diz que a razão é o resultado da divisão entre duas grandezas, tá? O que significa isso? Olha só, para a gente dar a ideia, então entenda assim, ó, a gente vai falar de razão e eu coloquei ali para você que eu vou dividir ela em dois momentos. Grandezas de mesma espécie e espécies diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu citei agora o pessoal da geografia, né? A galera da geografia usa muito em escala. Quando você trabalha com escala, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, ó. Quando você mexe com escala, isso na parte que você vai mexer com o mapa, a gente fala que escala é o teu comprimento no desenho pelo comprimento na realidade. Imagine que eu tenho uma escala e eu vou colocar a escala da seguinte maneira, ó. Eu coloco ela 1 centímetro para 400 metros, por exemplo, tá? Antes que o pessoal da geografia brigue comigo, eu vou só usar aquilo ali como referência para explicar o porquê. Olha só, quando eu digo para você que a minha escala, eu tenho um mapa, um determinado mapa, e esse mapa, a escala que ele está no mapa, vocês podem ver que normalmente no canto inferior do mapa existe a escala, ou às vezes no superior. Eu não lembro onde que eles colocam, dependendo do mapa que você for trabalhar. Mas supondo que o mapa que eu estou usando, ele tem essa escala, 1 centímetro para 400 metros. Qual que é o significado? Como que você explica para uma pessoa que está fazendo a leitura do mapa? Ó, significa o seguinte, que a cada 1 centímetro no desenho, você tem 400, perceba que eu estou mexendo nessa escalinha. Eu coloquei centímetro para metro, tá? Eu estou usando grandezas distintas. O centímetro e o metro são diferentes, tá? Então o que acontece? Você pode colocar na mesma grandeza, mas na minha opinião, colocar ali, ela fica ruim de você fazer a leitura, né? Porque você vai ter que colocar ali, ó, metro, daí decímetro, centímetro, vai ter que colocar mais 2 zerinhos ali, vai ficar ruim, né? A divisão dos dois para você fazer a leitura, porque a gente não consegue mensurar isso. Então assim, eu sei que se você olha a escala do jeito que ela está aqui, essa razão de 1 para 400, você consegue interpretar, só tem um detalhe. Eu estou usando grandezas distintas, centímetro em cima e metro embaixo. O que significa isso? Qual que é a ideia disso aí? Significa que a cada 1 centímetro no desenho, no teu mapinha, você tem 400 metros na realidade. Imagina que você está fazendo a leitura dele e aparece isso aqui, ó, né? Um ponto A e um ponto B. Tudo bem? Daí você vai lá, mede, né, do ponto A. Imagina assim, ó, tem uma cidade A e uma cidade B. Você vai falar, puxa, mas será que essa cidade é perto, é longe? É fácil de eu chegar nela? Eu consigo chegar rápido ou não? Será que eu consigo ir a pé ou não? Vamos pensar um pouquinho? Imagina assim, ó, se a cada, ó, 1 centímetro no desenho, você tem 400 metros na realidade, suponha que você pegue uma régua e vai medir a distância do A até B. Você passa uma retinha, daí você chegou ali, ó, em 6 centímetros, por exemplo. Vamos pensar um pouquinho? Se a cada 1 centímetro no desenho eu tenho 400 metros na realidade, para eu transformar esse 1 em 6, eu multiplico por 6. 6 vezes 1 dá 6 centímetros, 6 vezes 4. Ó, significa o quê? Que no mapa, para você sair da cidade A e ir para a cidade B, você vai andar 2.400 metros. Pense, são 2,4 quilômetros. É chão para você andar. Aí você já pensa, pô, será que eu vou de ônibus, vou de bicicleta, vou de carro, vou a pé? Aí você pelo menos tem uma noção. Então essa é a ideia de razão. O que acontece? Eu quero propor algumas ideias, alguns exemplos para vocês. A gente vai ler o exemplo, explicar o exemplo e resolver ele com calma, tudo bem? Olha só, eu tenho ali na tela 3 exemplozinhos. Vamos dar uma olhada no primeiro? Ele diz o seguinte, 2 fitas medem 3 metros e 1.200 centímetros, respectivamente. Qual é a razão entre a primeira e a segunda fita? Então, peraí, vamos voltar. Deixa eu apagar o meu exemplo da escala. Eu tenho 2 fitas.
eu vou imaginar o seguinte, ó. A fita 1 está para a fita 2. Assim como. Esse termo assim como a gente usa para relacionar o igual, tá? Então ele diz ali, ó, duas fitas de 3 metros e 1.200 centímetros. 3 metros e 1.200 centímetros. Tudo bem? Daí ele fala ali, cadê? Qual a razão entre a primeira e a segunda fita? Tudo bem? 1.200 centímetros, 3 metros. Se eu quero descobrir a razão, aí eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque essas grandezas têm que estar na mesma unidade, tá? O que acontece ali, ó? Eu tenho que transformar metro em centímetro. Vamos lembrar uma coisa? Metro, decímetro, centímetro. Do metro para o decímetro, eu ando uma casa. Do decímetro para o centímetro, eu ando uma. Metro, decímetro, centímetro. Uma, duas casas. Então, o 3, a vírgula dele está aqui, ó. Anda uma, duas. Estamos falando de quanto? Olha só. Estamos falando de 300 centímetros para 1.200 centímetros. Perceba, aqui eu consigo ignorar essa unidade porque ela é a mesma. Diferente do meu exemplo de escala que eu não podia. Eu deveria deixar as duas na mesma unidade para ignorar isso aí e ter a razão. Ó, eu posso simplificar 2 zeros ali com 2 zeros aqui, ó. Sobra pra gente o quê? 3 dividido por 12, que simplificando ainda, você chega em 1/4. Ou seja, a primeira fita está para a segunda fita, assim como o 1 está para 4. Essa é a grandeza. Essa é a razão utilizada entre as duas grandezas. Tá certo? Dá uma olhada no segundo exemplo, vamos lá? Fala o seguinte, a razão entre o número de homens e o número de mulheres de uma sala é de 2 para 3. Espera lá. Ó, a razão entre o número de homens para o número de mulheres, essa razão é de 2 para 3. Só que assim, o que vai acontecer e muito? Normalmente você vai abreviar, na matemática a gente simplifica, né? Você não fica lá escrevendo homens toda hora, mulheres a todo momento. O que você vai fazer? Você vai abreviar a relação. Homem, vamos chamar de H, está para mulheres, vamos chamar de M. Essa razão é de 2 para 3. Tá aqui, ó. A razão de homens para mulheres é de 2 para 3. Daqui a pouquinho isso vai fazer um outro sentido, porque eu vou precisar manipular esse resultado, tá? Terceiro exemplo, vamos lá? O amigo diz assim, ó, e a gente volta mais uma vez para mapa. Um mapa tem sua escala dada em centímetros na razão de 1 para 400. Qual o significado dessa razão? Então, peraí. O mapinha, ele tem na razão de 1 para 400. Mas pera um pouquinho. Um mapa tem a sua escala dada em centímetros. Ó, 1 centímetro, 400 centímetros. Vamos pensar um pouquinho? Vamos analisar um pouquinho? Quando eu coloquei esse exemplo da fita, eu fiz uma conversão, né? Metro, decímetro, centímetro. 3 metros são 300 centímetros. Então aqui significa o quê? Ó, se a gente for fazer a leitura, eu tenho 1 centímetro para... Convertendo isso aqui em metros, 4 metros. Você pode perguntar assim, por que uma hora você muda o valor, você deixa em grandezas que são diferentes, depois iguais? É uma questão de interpretação. Eu estou preocupado com a interpretação disso aqui, ó. O que significa isso numa escala? Que hora que você pega o teu mapa, a cada 1 centímetro no desenho, você tem 4 metros na realidade. Então, se você pegar lá, teu mapinha, a cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 4 metros na realidade. Quer dizer que se eu andar 10 centímetros no mapa, ó, de 1 para 10 eu multiplico por 10, multiplica por 10, você anda 40 metros na realidade. Essa ideia é a ideia interpretativa. Como que você interpreta a relação? Mas você só pode fazer a simplificação
quando essas grandezas ali têm a mesma unidade, as duas em metro, as duas em centímetro, que daí você chega na razão estipulada entre elas. Observe, homem e mulher têm a mesma grandeza, são iguais, exatamente iguais. Homem e mulher eu estou representando pela mesma coisa, tá? Então, você não vai falar, não tem como você distinguir, né, matematicamente homem de mulher, não tem como você fazer isso. Então, você não coloca uma unidade para o homem nem para a mulher, tá joia? Colocar mais um exemplo lá, mudar meu slide aqui. Dá uma olhada no que aparece lá, deixa eu apagar. Aí eu já estou tentando entrar na ideia contextual do que a gente vai ver. O que eu falo com ideia contextual, moçada? Diz ali, ó. A distância entre as cidades A e B vale 600 quilômetros. Putz, vamos escrever isso? Ó, eu tenho uma cidade A e aqui uma cidade B. Ela vale 600 quilômetros. A distância entre elas. Mentaliza isso, 600 quilômetros. Ele diz assim, ó, determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em... Opa. Povo da física. Velocidade média é a distância pelo tempo. Daí você vai falar, como assim distância pelo tempo? Lembra quando a gente olha o velocímetro, a gente está assistindo alguma coisa lá de corrida, e o cara fala assim, um automóvel estava a 180 km por hora. Qual que é o significado disso? Que a cada uma hora ele anda 180 km, né? 180, 120 km por hora. 120 km por hora, cada uma hora 120 km e assim sucessivamente. Velocidade média é isso, é a distância pelo tempo. Vamos ver? Ele quer saber qual que é a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 15 horas. Vamos pensar assim? Para o primeiro exemplo, eu tenho 600 quilômetros em 15 horas. Tudo bem? Vamos analisar de novo? Ó, são 15 horas uma distância de 600. O que acontece? Eu vou manter a razão aqui, ó. Eu não tenho como converter, são valores distintos. Eu simplifico isso, certo? 60 dividido por 15 dá 4. Então, a velocidade do primeiro indivíduo é de 40 km por hora. Essa é a velocidade do amiguinho. Tudo bem? Eu não tenho como mexer nessas unidades aqui, então eu simplifico elas, tenho 40 km por hora. No segundo exemplo, ele coloca em 12 horas. Vamos ver também. Ó, a velocidade do segundo objeto, do segundo móvel, ele percorre os mesmos 600 quilômetros em 12 horas. Tudo bem? Gente, dá uma olhada. Simplifica aqui, 60 por 12 dá 5 e um zerinho. Esse cara está andando, essa pessoa, essa mulher, está andando a uma velocidade de 50 km por hora. 50 km por hora. E o terceiro em 5 horas. Esse aí foi voando até a cidade, né? Esse foi bem chutadinho, ó. A velocidade do terceiro, ele anda 600 quilômetros em 5 horas. Jesus amado. Ó, não faz isso não. Vai de boa. A velocidade do próximo, a velocidade do amigo, 60 dividido por 5 dá 12, mais um zerinho. A pessoa está andando a 120 km por hora. É alta velocidade. Tudo bem? Repare que eu coloquei razões ali, ó, entre duas cidades a uma certa distância e fui mexendo no tempo de deslocamento e achando a velocidade de cada um. Isso também são exemplos de razão. Mais um exemplozinho lá, ó. Esse é interessantíssimo. Diz assim, ó. Suponha que em uma das situações acima, o consumo do veículo foi de 50 litros. Qual o consumo médio de combustível desse carro? Imagina assim, ó, em uma das situações a pessoa usou exatamente 50 litros. Foi 50? Foi 50. Ó, então o consumo desse ser, ele gastou, repare uma coisa, para percorrer 600 quilômetros, ele gastou 50 litros.
de combustível. Para percorrer os 600 quilômetros, ele gastou 50 litros. Se você simplificar isso aqui, ó, esse zero corta com esse zero. 60 dividido por 5 dá 12. Ó, você já deve ter ouvido isso, né? Quando seu pai ou sua mãe estão reclamando do preço do combustível, às vezes o cara teu pai tem um carro que fala assim, meu carro consome muito. O que ele está dizendo com isso? O carro do teu pai tem lá, ele faz 12 quilômetros por litro. O que significa? Que a cada 1 litro de combustível ele consegue andar 12 quilômetros. Isso é uma relação de razão, certo? A gente trabalha com essas razões. Simples assim. Gente, olha só. De tarefa, vou pedir 2 coisas para vocês. Página 108, atividades 1, 2 e 3. Página 114, o de olho na prova, o 1 e o 2. Repito, é um assunto importantíssimo, de extrema importância. E a gente tem que dar uma atenção porque ele é um assunto que é estudado gradativamente, tudo bem? Então, por hoje, ficamos por aqui nessa aulinha de razão. Espero você no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.